boa tarde. O Espaço Cult está no ar. Você já viajou pela rodovia 381? Aquela que vai ao Espírito Santo, São Paulo, a região do Vale do Aço de Minas? Esta rodovia é considerada como uma das mais perigosas do estado. E foi neste cenário que o fotógrafo Daniel Moreira transformou a Rodovia da Morte, como é popularmente conhecida, em arte. Confira. A exposição Paisagem Ambulante 381 reúne imagens de pessoas e paisagens encontradas ao longo de 200 quilômetros da BR-381, especificamente no trecho entre Belo Horizonte e Ipatinga. A exposição é um registro de 34 imagens que evidencia as transformações da rodovia e a forma como os moradores se relacionam com ela. Fruto de uma pesquisa realizada durante 4 anos pelo fotógrafo, a ideia do projeto surgiu em meio à necessidade do artista desenvolver uma relação com a estrada. A exposição fotográfica Paisagem Ambulante 381 pode ser conferida até 7 de junho no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, de terça a sábado, das 9h30 da manhã às 9 da noite, e no domingo, de 4 da tarde às 9 da noite. A entrada é liberada. O Espaço Cult de hoje recebe o fotógrafo Daniel Moreira, que aborda as relações entre o ser e a paisagem. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Nayara. Seja bem-vindo ao Espaço Cult. Eu que agradeço o convite. Então vamos falar um pouquinho da exposição, Daniel. O que as imagens representam? Olha, na verdade, eu acho que representar é a visão de cada um, né? É o que cada pessoa ali que interage com o trabalho vai assimilar isso da maneira como ela bem entende, mas eu acho que representa uma sociedade quase que alternativa, assim, que eu percebi nas viagens que eu ia fazendo. Eu ao longo de praticamente 5 anos, eu fiz esse trajeto de 200 quilômetros e casei, minha esposa mora em Ipatinga, e passei a ter que fazer pelo menos 3 fins de semana por mês, eu passei a ir e voltar. E à medida que eu fui fazendo essas viagens, eu comecei a reparar, até casualmente mesmo, né? Como eu sempre viajei muito sozinho, eu comecei a reparar as paisagens e tudo. E comecei a notar como que os objetos eram simplesmente largados ali à beira da estrada. E largava-se de tudo, né? De caçamba pequena, a caçamba grande, a pedaços de ferros e diversas coisas. Eu comecei a reparar como que essa paisagem ali ia se formando, e comecei a reparar nas pessoas que iam transitando ali pela BR-381, que são esses viajantes, né? E eu comecei a reparar meio que um mundo assim diferente do que a gente está acostumado a ver, como que aquilo ali funcionava pela estrada, como que essa estrada ela funciona como a casa, né? A casa ali da pessoa que está, ela usa a estrada como alternativa de vida mesmo. Então eu comecei a perceber que existia uma teia estética aí dessas paisagens com essa pessoa, e como que isso ia se tornando quase que um outro mundo. Agora, a maneira como o pessoal tem recebido a exposição, que é super legal, assim, o trabalho que agora vem sendo exposto, está sendo super bacana. Foi um trabalho que participou de diversas premiações no Brasil, e agora ele veio pelo Prêmio Marc Ferrez de Fotografia, que é um prêmio da Funarte, o Fundo Nacional de Arte, e juntamente em parceria com a Fundação Clóvis Salgado, surgiu a oportunidade de expor, a fazer uma exposição, um recorte um pouco maior do que já tinha sido feito antes, e está sendo muito bem aceito, assim, estou muito feliz.
Bacana. Agora, o que eu acho engraçado é o contraste da paisagem, que é maravilhosa, eu já fiz esse trajeto, mas também é uma estrada perigosa. É. A estrada, foi até, esse trabalho demorou tanto tempo também a ser desenvolvido, porque a estrada é muito perigosa. E Muitas é uma estrada que tem muitas curvas, tem muito acidente, não era todo lugar que eu poderia parar. Então, às vezes eu enxergava, acho que artista visual, fotógrafo, tem muito disso, assim, sabe? Você está andando, você para e olha e pensa uma coisa que você nunca tinha pensado, em determinado ponto. É um outro olhar, né? Você educa seu olhar, né? Assim, como o meu trabalho é olhar, eu tento olhar sempre com o que há mais, né? E assim, e diversas vezes eu tive que passar por situações inusitadas, assim, de ter que parar, voltar correndo, porque naquele lugar ali não tinha como eu parar o carro e descia para não perder a foto correndo, ou às vezes eu registrei um determinado ambiente em função de um acidente que houve e eu fiquei muito tempo parado, eu aproveitei disso para tentar desenvolver esse trabalho, mas eu acho que tem beleza em tudo, né? Assim, eu acho que hoje, inclusive, a gente está vivendo no Brasil um momento de pessimismo tão grande. Sim. E diferente de partidarismo político ou o que seja, a minha profissão eu tenho esse prazer, assim, sabe? De poder pegar algo que... Né, falar que é feio é diferente, assim, é difícil, porque às vezes não é feio. Depende da maneira como você olha. Como que né? vai olhar, justamente. E eu acho que isso faz parte, eu acho que é algo que a gente tinha que levar para a vida, assim, independente do que for. Tentar ver beleza mais nas coisas. E o trabalho, às vezes, de um artista visual é esse, de um fotógrafo é isso. É tentar enxergar aquilo ali, criar uma beleza. Essa beleza não quer dizer que não seja uma beleza aceitável, que seja fácil de digerir, né? Às vezes o trabalho ele pode ser mais denso, mais pesado. Mas é assim que se desenvolve esse trabalho. Quando você trabalha com criação e com o meu trabalho, eu faço aquele recorte ali em volta do que me interessa, que é o que eu estou vivendo, e dentro do que me interessa disso, eu faço um trabalho e retorno isso para o público, né? Eu acho que esse é a vida assim, de um fotógrafo que trabalha com trabalho autoral e expõe os trabalhos. Eu acho que é esse, assim, é entender a vida que cerca, né? É a minha vida, no caso, que entende ali que está ao meu redor. É isso que eu já ia te perguntar, assim, como equilibrar, né, questões que são pesadas para a sociedade com paisagens bonitas, com o cotidiano das pessoas? É aquilo que a gente falou, a beleza, existem diversas belezas, né, assim, dificilmente, por exemplo, às vezes, um japonês vai chegar no Brasil, às vezes ele não acha a mulher ou o homem daqui tão bonito, e às vezes um brasileiro não vai chegar lá. Acho que para tudo a gente tem que ter um certo cuidado para definir o que é belo e o que é feio. Por exemplo, na minha exposição, nesse trabalho que eu desenvolvi, uma caçamba, ela geralmente é um objeto feio, uma caçamba abandonada, o nome já diz, né, o abandono ali, ela está largada, ela não é considerada uma coisa que chamaria atenção. Mas em determinados planos, em determinados ângulos, em determinado conceito, em um determinado discurso, aquilo ali ganha uma beleza muito antes não esperada. No meu caso, em função, acho que até do meu momento de vida ali, como eu viajei muito sozinho, eu fiz essas viagens praticamente sozinho, as imagens elas são muito contemplativas, assim. Então eu passei a me interessar por isso. Era uma caçamba do lado de uma árvore, com mais nada. Era uma coisa simples que me achava aquilo bonito. E como eu externei o que eu estava sentindo inconscientemente isso no trabalho, e eu só tive noção disso depois do trabalho pronto, isso acontece muito comigo, assim, eu demoro a resolver as minhas séries fotográficas e no final eu tenho aquela... Vai de acordo com o seu momento. Exatamente, vai de acordo com o meu momento. No final eu enxerguei essa certa beleza solitária que existe no trabalho. Eu acho que esse trabalho ele é uma certa reflexão à solidão, assim, sabe? Não só desses objetos, mas do ser humano que escolhe aquilo ali como uma alternativa de vida. Eu acho que a pessoa que escolhe ali viver na 381, que a gente considera, porque a 381 ela não é bonita, né? Ela tem ela é cheia de carros, ela não é plástica, ela não é
não é algo plástico, ela é confusa. E essas pessoas escolheram essa confusão para viver dentro da sua própria solidão. Tanto é que eles viajam sozinhos e tal. E utilizam, às vezes, desses objetos que eu fotografei como morada, como uma pernoite, um lugar para parar um pouco e tal. Então, dessa maneira, você tem um encontro estético ali e essa solidão tomou conta, assim, dessa construção, dessas imagens e tudo. É interessante, assim, que eu acho também, é que essa construção, e é legal isso, porque eu fui perceber isso depois de pronto o trabalho. Parece foram 5 anos, né? Foram 5 anos, O primeiro ano foi quase que de pesquisa, assim. Então vamos segurar, eu preciso encerrar esse bloco e no segundo a gente conta mais um pouquinho. Hoje nós vamos sortear alguns CDs, são 3 CDs, e para concorrer é só entrar na nossa página no Facebook. Na própria página tem as instruções de como participar. É só ir lá, o sorteio vai acontecer durante toda a semana e no próximo programa a gente dá o resultado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos conhecer outros trabalhos do fotógrafo Daniel. Volto já! Estamos de volta ao Espaço Cult, que hoje recebe o fotógrafo Daniel Moreira, né, que apresenta aqui hoje a exposição Paisagem Ambulante 381 e, através da exposição, tenta compreender e explorar os sentimentos e condições humanas dos moradores do entorno da BR-381. No primeiro bloco, a gente começou a falar um pouquinho da história dos moradores, do entorno. E aí? Bom... São muitas histórias, na verdade, né? Como a própria estrada ela é muito perigosa, eu não pude conversar muito e tal, mas tem algumas coisas que são interessantes, assim, por exemplo, a maioria se acha de tudo. Tem gente que está perdida procurando a família, a maioria saiu porque quis de casa, tem muitos que não querem ser fotografados de maneira nenhuma. Muita gente dá a entender que é foragido da polícia ou algo do tipo. Mas o que é mais interessante é que a maioria optou por esse estilo de vida, assim, que é tão diferente, assim, né, para o que a gente está acostumado. A gente tem essa aceitação social de que essa necessidade de ter que morar em grandes metrópoles e tal, e existem pessoas que estão alheias a estudo. O que eles querem é não ter realmente contato com ninguém. E é interessante, assim, foi um processo de aprendizado passa de um pouquinho de tudo, assim, de história triste, histórias legais e tudo. Mas foi bem interessante, assim. E uma coisa que eu acho interessante também foi ver como que tem gente que é animada nesse mundo. Eu encontrei pessoas andando na América Latina. Apesar de tudo, né? Exatamente. Eu encontrei mesmo, acho que um uruguaio, que ele estava caminhando a América do Sul inteira. E já tem 5 anos que ele está caminhando. Parece que vai demorar mais 5 para terminar, sozinho. Então, assim, isso é interessante também, porque as imagens... É visível que na expressão das pessoas são pessoas de temperamentos fortes, assim. Sim. Né? Até para fazer uma escolha dessa, assim, eu acho que essa pessoa ela tem que ter um temperamento mais forte, tem que ser definida. Porque não é fácil, né? Agora, como que você fazia para poder aproximar dessas pessoas? Olha, primeiro eu chegava com a câmera, né, de fotografar. Porque tem casos de gente que abusam dessas pessoas à noite, de batem e tal. Então, eu já chegava de longe, me apresentando com a câmera. Se eu via que a pessoa estava, né, tranquila para me receber ali, eu chegava e conversava numa boa. Alguns me pediam ajuda, eu levava sempre água ou um dinheiro para ajudar. O cara, às vezes, ele está ali sem almoçar e tal. Outros achavam super legal participar, não precisa de nada. E
e alguns que não queriam de maneira alguma, mas foi super tranquilo, assim. O que foi mais difícil foi a estrada mesmo, que a estrada realmente é perigosa. Mas como também é uma linha de trabalho que eu já venho desenvolvendo, de outros projetos meus, eu já me acostumei assim, a conseguir interagir, chegar de uma maneira mais tranquila, tentar explicar rápido mais ou menos o que era aquilo ali. E foi de uma maneira geral, assim, foi bem tranquilo. Daniel, agora você chegou a envolver com algum desses personagens? Olha, durante o trabalho, não, com uma pessoa específica. Eu envolvi com todo o projeto. Como eu já venho traçando uma linha de estética, que é mais voltada para essa compreensão da sociedade, do ser humano. Mais pro lado humano, né? Exatamente, como que ele se posiciona no mundo, como que ele retorna os sentimentos para o mundo e como que o mundo aceita isso. Meu trabalho vai muito por aí. Eu já estou mais tranquilo para resolver certas questões assim. Mas não tem como, eu vi muita gente sozinha, né? E você começa a pensar um pouco nisso, né? É aquela famosa história de não querer terminar a vida sozinho e tal. Sim. E isso me comove, assim. Essa solidão toda no final, eu já estava cansado dela. Agora, foi interessante, um pessoal de uma cidade que chama Nova Era, que é perto de Patinga, me procurou. E é a segunda cidade que isso tem acontecido. Que eles, uma pessoa da cidade reconheceu um andarilho, e parece que esse andarilho ele é muito querido nessa cidade, assim, e tem uma história de vida ali com esses moradores. Ele anda, num determinado ponto da BR, ele anda ali o dia inteiro e volta para a cidade. E eles me procuraram, vieram aqui para ver a exposição, para agradecer, estão super satisfeitos, assim, então esse retorno é muito legal, sabe? Essa pessoa, ela sofre, inclusive, de um transtorno mental, eu não sabia, eu conversei, ela era calada até, não tinha, mas me disseram que ele está super feliz, está super alegre, assim, de participar de uma exposição e ser reconhecido, é uma pessoa mais idosa e tal. Então, assim, essas histórias mexem comigo, porque eu consigo ver que eu mexi com o sentimento de alguém através do meu trabalho. E eu acho que esse é o sentimento da arte, né? É conseguir tirar a pessoa de uma zona de conforto, que seja para alegria, que seja para o incômodo ou para qualquer outro tipo de sentimento que ela não, né, que ela não está ali habituada. Pode-se dizer que essa que é a característica do seu trabalho, de uma forma geral? Olha, assim, eu acho que a característica do meu trabalho é tirar essa zona de conforto, assim, das pessoas. E pelo menos, talvez, criar uma certa reflexão sobre um determinado tema ali que eu escolhi trabalhar, sabe? E não que eu espere que isso seja bem aceito ou não, porque eu acho que faz parte da arte também ser criticado. Não quer dizer que a pessoa goste. Mas a falta de sentimento me incomoda. Uma pessoa achar legal só e pronto, aí acho que isso que me incomoda, assim. Em 2012 você expôs também, né? Segue-se ver o que quisesse, que também tem um lado humano. Na verdade, Segue-se ver o que quisesse, eu participei, foi uma exposição coletiva com vários fotógrafos, foi um recorte aqui da fotografia mineira, eu participei com uma série que chama Pré-Condição do Imaginário, onde eu convivi com pessoas de transtorno mental durante um tempo para desenvolver esse trabalho. Eu tenho um primo meu, que ele sofre de esquizofrenia, e eu passei a desenvolver essa série. Isso foi em 2012, exatamente. Foi interessante porque é interessante entender como que o trabalho de um artista ele vai se desenvolvendo a partir dos outros. Pelo menos eu trabalho dessa maneira. Eu lembro que quando eu saí dessa série, e eu estava muito inserido ali naquilo, existia uma suspeita da minha avó estar com Alzheimer. E aí eu fui para uma outra série que chamava A Cara da Saudade, onde eu fotografava, conversava com pessoas que eu achava que tinham histórias de vida assim, que me interessavam. E num determinado ponto, depois de criar uma intimidade, eu pedi para essa pessoa fechar o olho e pensar naquele momento onde, na determinada conversa, ela me contou a história, que eu vi que ela se emocionou mais. Tal. E aí, a hora que ela abria o olho, eu tirava uma foto e esse trabalho chamava A Cara da Saudade. Daí, eu comecei... Daí veio a série, a Paisagem Ambulante, porque eu já tinha vindo de um processo que foi tão desgastante emocionalmente, porque eu convivia, exatamente, eu convivi com pessoas que estavam muito à mercê ali.
né, da vida e tal. E foi uma ruptura, assim, porque eu saí, eu falei, olha, eu não vou produzir agora, eu vou dar um tempo, vou fazer outras coisas mais tranquilas. E com esse trabalho da paisagem ambulante, mudou a minha logística de trabalho, porque antes eu achava aquele tema legal, eu corria atrás daquele tema ali, pensava numa estética, bolava e fotografava. Sim. A partir do momento que eu estava na estrada, quando eu vi, eu já tinha sido abraçado por aquilo ali, ela me envolveu num outro processo de criação, que eu não procurei, eu não busquei, eu não montei, entendeu? Então foi bem despretensioso e de uma certa maneira leve. Sim. Então foi uma passagem assim, na verdade foi um crescimento para o meu processo de criação. Muito bacana. Do projeto. Muito bacana. Confira a nossa dica cultural para este fim de semana. O Cine Humberto Mauro recebe a mostra Clássicos Franceses Restaurados, que reúne obras de diferentes movimentos da cinematografia francesa entre a década de 90 e o ano 2000. Na programação estão clássicos como Viagem à Lua, A Grande Ilusão e Carrossel da Esperança. 15 filmes representam a diversidade e a inventividade do cinema francês através dos principais movimentos culturais. A mostra pode ser conferida até o dia 14 de maio. A entrada é gratuita. Informações sobre horários no site da Fundação Clóvis Salgado. The mood magnifies rapidly until finally it attains colossal dimensions. O Centro Cultural Urucuia recebe a exposição Possibilidades, que traz painéis e telas do artista plástico Halen Polidoro. A mostra apresenta as diversas possibilidades de mudança na relação entre o ser humano e o mundo por meio da arte e a criatividade. Dentre as técnicas utilizadas pelo artista, um dos destaques é o uso da linguagem do grafite e de materiais recicláveis na construção das peças. A entrada é gratuita e a visitação acontece de terça a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, aos sábados, de 1 às 5 da tarde. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, abriu inscrições para o Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte. A edição deste ano vai contemplar obras em duas categorias, conto e poesia. A obra vencedora em cada categoria receberá o prêmio de R$50 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de maio, pessoalmente na Biblioteca Pública Infantil. Quem não puder ir à biblioteca pode enviar o formulário de inscrição pelos correios, no endereço que aparece aí na sua tela. Mais informações no site. Daniel, eu agradeço muito a sua presença no Cult de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. A exposição está lá no Palácio das Artes, né? Ela está no Centro de Arte Contemporânea, no Palácio das Artes. Fica até o dia 7 de junho. Sim. Existe uma possibilidade aí dela ser prorrogada, mas ainda não tem nada ainda assim. Estamos olhando as datas, mas a princípio vai até o dia 7 de junho e está de 9 da manhã às 9 da noite, de terça a domingo. Tá? Então, convido todo mundo. Tá aí o convite, né? Tá aí. Obrigada pela presença, viu, Daniel? Obrigado, prazer foi meu. Bom, gente, o Cult de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Agora, quem participou do sorteio do CD da Flávia Ellen da semana passada, é só conferir na nossa página no Facebook que o resultado está lá. Até mais, tchau!